Muchísimas gracias a todas las personas encargadas de la organización de este congreso. Felicitaciones por todo el trabajo. Y bueno, doy la bienvenida a mis compañeras de este panel titulado Oído, Memoria y Emoción. Voy a comenzar presentando a cada una de las ponentes y luego procederemos a nuestras intervenciones y habrá tiempo luego para un coloquio, para las preguntas del público. Comienzo presentando a la profesora Valeria Marqués. Valeria Marqués es licenciada en piano por la Unicamp, doctora en música por la Universidad Federal de Bahía. Es profesora jubilada de la UFPA, donde fue coordinadora, directora de la Escuela de Música, además de docente en la licenciatura en música. Tiene experiencia en la enseñanza de la música desde el jardín de infancia hasta la escuela de posgrado. Trabajó tanto en radio como en televisión, ha compuesto música para obras de teatro y desde la maestría en lingüística se ha dedicado al estudio de la lectura musical a partir de teorías psicolingüísticas, que es el tema de su tesis doctoral y perspectiva desde la que nos va a hablar en su intervención. A continuación, intervendrá la profesora Nayana Di Giuseppe Germano, que es profesora adjunta del Departamento de Música de la Universidad Federal de Santa María. Ella es doctora, máster y licenciada en música por la UNESP. Obtuvo el segundo premio de investigación de carrera temprana de la ESCOM durante la 15ª Conferencia Internacional sobre Percepción y Cognición Musical en Graz, Austria. Es tesorera de la ABCM desde 2020 y fue presidenta del comité organizador del 15º Simposio Internacional de Cognición y Artes Musicales realizado en 2021 por la UFSM. En tercer lugar, intervendrá la profesora Arantxa Almoguera Martón. La profesora Arantxa es doctora internacional por la Universidad Pública de Navarra, titulada superior de flauta travesera, graduada en psicología, y actualmente es profesora contratada doctora interina en la Universidad Pública de Navarra. Compagina la docencia e interpretación musical con la investigación en el campo de la educación musical y de la psicología de la música. Y en último lugar, intervendrá un servidor. Mi nombre es Luis Ponce de León. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento Interfacultativo de Música, la sección de Pedagogía Musical, aunque he ejercido previamente durante 2 décadas como profesor en conservatorios y escuela de música, principalmente en la especialidad de lenguaje musical en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Bueno, mis líneas de investigación principalmente son la didáctica del lenguaje musical y también la orientación profesional del músico. Así que de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes. Buen día, buenos días, buenas tardes, según el lugar en el que nos encontremos. Espero que disfruten de este panel y paso la palabra a la profesora Valeria Marqués. Adelante, Valeria. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra estar nesse congresso tão importante para a nossa área e agradeço desde já a todos os organizadores e principalmente ao convite, aos meus colegas de painel, que tenhamos um bom momento de trabalho. Muito obrigada por eu estar nesse grupo. Vou compartilhar a tela, vamos ver se funciona, não é? Momento, por favor. Aqui já. Aqui, vamos ver se conseguimos. Aqui. Sim? Agora sim. Então, o que eu trouxe hoje é um recorte da minha tese de doutorado sobre leitura musical, tentando colocar as questões, organizar um pouco os dados em termos do tema deste painel.
selecionei dados específicos sobre audição, memória e emoção, dos dados que pude recolher no meu trabalho de tese. Vou tentar ser o mais breve e sintética possível, embora eu tenha trazido algumas, assim, uma avalanche de informações que considerei necessárias para que possamos nos entender sobre a perspectiva do que eu gostaria de falar com vocês. Então, nos fundamentos, em relação à leitura, é importante lembrar somente que a informação não visual permite que a gente colha menos informação visual durante o processo de leitura. E, ao contrário, quanto menos informação não visual nós utilizamos durante o processo de leitura, mais informação visual nós teremos necessidade. A informação visual é aquilo que está no texto, que está escrito, e a informação não visual é o nosso conhecimento prévio, com todas as nossas memórias e esquemas de conhecimento. O fundamento 2 nos lembra que as estratégias de leitura podem ser, dependendo do tipo de informação prioritária que estamos usando, ascendente, descendente ou interativa. Na leitura ascendente, usamos a decodificação, portanto, usamos muito mais a informação visual. Na descendente, ao contrário, projetamos o que temos de conhecimento para o texto escrito, e o que as teorias psicolinguísticas já sabem é que este movimento de intercâmbio entre informação não visual e informação visual é o que permite a competência em leitura de maneira mais efetiva, mais eficaz e mais fluente. No fundamento 3, eu trago já uma teoria específica do processamento de leitura, que é a teoria de Kenneth Goodman, que vamos ver rapidamente a seguir, no qual ele explica que as nossas estratégias de leitura são, na verdade, metacognitivas. Elas não são necessariamente cognitivas. Por quê? Porque o tempo todo o nosso cérebro está fazendo negociações e ajustes do processamento da leitura. Então, segundo Goodman, essa estratégia metacognitiva começa com a seleção do que o nosso olho está vendo. O nosso olho vê aquilo que é relevante para o objetivo da tarefa. Então, ele não vê tudo, ele não vê qualquer coisa, ele vê com relevância. Outra fase, outro processamento é o que se chama predição, que é, na verdade, uma antecipação. O cérebro antecipa aquilo que está acontecendo naquele contexto e vai formulando hipóteses a partir da inferência ou completando algumas ambiguidades que o cérebro vai encontrando. Depois ou a partir, né, melhor dizendo, da predição e da inferência, o cérebro faz uma confirmação das suas hipóteses e antecipações ou não, reformula essas predições e inferências para tentar fazer uma busca de novas pistas melhores, adequadas ao seu propósito. Então, no fundamento 3, temos que, em condições normais, a leitura se processa de maneira antecipatória. Assim como o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele trabalha de maneira antecipatória. E, como diz o teórico que eu utilizei na tese, o Goodman, é como um jogo de adivinhação. A leitura, para ele, é um jogo de adivinhação, por causa dessas antecipações e dessas inferências que o cérebro faz o tempo todo. Aqui temos, então, um exemplo claro
de como o nosso cérebro utiliza a informação visual e a informação não visual. Quem conhece a língua espanhola lê, apesar desses erros todos, no sentido de que não tem nada escrito de maneira convencional, e porque há uma negociação entre informação visual, não visual, e especialmente esse jogo de adivinhação. O que é que está escrito aí? Então, eu acho isso muito interessante, porque realmente o nosso cérebro é fantástico. A seguir, então, algumas questões sobre o método. O método foi uma replicação, uma adaptação de um processo de investigação de leitura chamado análise dos desvios de leitura. Eu não sei se aqui eu coloquei corretamente para a língua espanhola. Qualquer coisa vocês podem brigar com o ChatGPT, né? Em relação ao espanhol. E aqui nós temos, na década de 70, o Kenneth Goodman desenvolveu, junto com a sua esposa Ieta, esse corpo teórico sobre a leitura, que se chama Whole Language, ou linguagem integral, e a partir dessa teoria eles desenvolveram esses métodos de investigação, que foram muito utilizados para a leitura verbal, mas pouco utilizados para a leitura musical, que não era o objetivo deles, evidentemente. Então, depois da década de 70, Ieta concebeu a análise retrospectiva dos desvios de leitura, que já é um processo mais voltado ao ensino, à aprendizagem da leitura. Então, o método prevê que seja selecionado um texto desconhecido, que permita acontecer surpresas, pedir, aqui o 3, pedir que o leitor leia em voz alta, pedir que este leitor faça um reconto, ou seja, que ele diga o que ele se lembra do texto, tem uma entrevista rápida, de perguntas abertas, e aí o trabalho do pesquisador é codificar os desvios e analisar esses desvios, né? Depois, na análise retrospectiva, o leitor escuta a gravação de sua leitura, analisa, comenta ou avalia a sua própria leitura. Então, esses são os processos originais. No caso, eu fiz as adaptações, evidentemente, aqui as azuis, para a linguagem musical, e adicionei um protocolo verbal antes do início da leitura, para que eu pudesse investigar como é que os sujeitos da pesquisa estavam abordando este texto pela primeira vez. Segundo a teoria de Goodman, nada do que ocorre na leitura é sem razão. Qualquer desvio, engano, se deve, na realidade, a uma determinada estratégia de processamento da leitura. Portanto, a diferença do que costumamos chamar de erros, e geralmente desqualificando estes eventos, no método há uma previsão de uma atitude positiva, diante da importância dos desvios como sinais externalizados do processo cognitivo de um leitor frente à tarefa da leitura. Aqui, a taxonomia dos desvios prevê, então, no caso original, substituição, omissão, inversão, repetição, inserção, derivação e adição, no momento da leitura, que foram utilizados na minha taxonomia adaptada, e
e a inserção de algumas observações específicas que considerei importante para a verificação da fluência leitura em música. Flutuação de tempo, inconsistências rítmicas, interrupções, retomadas, os tipos de correção e o dedilhado utilizado, se ele era efetivo ou não. O desenho da investigação foi realizado em 4 etapas. Na primeira etapa, os sujeitos responderam um questionário diagnóstico, fizeram testes close e um teste escrito de escrever o dedilhado na partitura. Uma semana depois, realizaram as seguintes atividades: o protocolo verbal, que eu mencionei anteriormente, a execução à primeira vista, propriamente dito, um reconto aberto, que eles tinham que tocar aquilo que eles se lembravam do que eles tinham acabado de ler, um segundo protocolo verbal, que eles voltavam à partitura e me diziam se eles tinham encontrado algo que no primeiro protocolo verbal eles não haviam encontrado, e uma autoanálise da leitura e do reconto que eles fizeram. Uma semana depois, essas tarefas foram repetidas, e uma semana depois, a análise retrospectiva dos desvios de leitura. Todas as etapas foram filmadas no ângulo do olho e da mão, e nas etapas de leitura propriamente dita, usei um monitor de frequência cardíaca, porque eu queria observar se havia alguma tensão que pudesse ser percebida pelos batimentos cardíacos. Na primeira sessão do teste close, foi esta partitura apresentada, com as lacunas, e a mesma apresentada em seguida, para que eles preenchessem o dedilhado. Eles preenchiam a caneta e tinham que rasurar quando eles tivessem se equivocado ou mudassem de ideia, exatamente para poder verificar esses processamentos, né, e esses desvios. Na primeira leitura, eles leram exatamente o mesmo texto musical apresentado nesta formatação, em 2x4, com sinais de repetições, exatamente a mesma música. E aqui, na segunda leitura à primeira vista, eles fizeram a leitura desta partitura, que também é o mesmo texto, exceto por alguns erros de edição propositalmente colocados, como, por exemplo, aqui, ao invés de terminar em dó, terminar em ré. Então, foram estas as partituras que eles leram. E nós vamos ver dados bem interessantes em relação a isso na memória. Rapidamente, então, aqui na amostra, eu consegui separar ou agrupar, fazer 3 grupos, eram 10 leitores. Então, havia o grupo visual, ou seja, aqueles que priorizavam atividades visuais nos seus estudos, na sua performance cotidiana de música, ou seja, a execução de música mediada pela leitura. Havia o grupo auditivo, que preferencialmente não utilizava a partitura para suas atividades musicais, e um grupo intermediário, fazia as duas atividades com frequência. É de se supor que esse grupo intermediário poderia ter um resultado melhor durante as atividades de leitura, mas não foi o que aconteceu. Como eu estou vendo o tempo aqui, eu vou acelerar bastante aqui. Em relação às experiências anteriores, nós temos, através do questionário, vou dar só um instantinho aqui, através do questionário, conseguimos observar que havia muita tensão
e muito receio da tarefa de leitura à primeira vista. Bem, dentro dos dados selecionados que eu trouxe para vocês, por exemplo, nos protocolos verbais, o ouvido, a audição foi muito pouco mencionada. Na verdade, nada mencionada, do tipo, eu estou lendo aqui e estou fazendo uma imagem mental de como soa esta melodia ou de como soa esta partitura. Todas as pistas foram muito, muito visuais, né? E pistas isoladas. A análise das macroestruturas foram somente naquilo que era extremamente óbvio. Aqui eu tenho uma repetição, e aqui eu tenho uma seção diferente. Então, o que se observou é que havia, assim, um desconhecimento das estratégias de leitura, ou aquilo que era essencial captar nesse primeiro momento, e uma fragilidade dos processos metacognitivos, e pouca ou nenhuma capacitação para a leitura silenciosa. Então, esse foi um dos dados que eu consegui obter, e trouxe aqui só para a gente depois conversar. E isso é normal, porque veja bem o que um dos sujeitos da pesquisa relatou em relação à sua formação. Ele disse que o professor dizia assim: rapaz, não deduza, leia. Não deduza, porque você não sabe o que está passando na cabeça do compositor. E este leitor me disse que, especialmente na leitura à primeira vista, ele sempre gostou de encontrar, de deduzir coisas. Então, acredito que isso é muito simbólico desta falta de utilização da audição para os eventos de leitura à primeira vista, numa condução equivocada, talvez, né? Aqui, então, aqui nós temos os resultados dos desvios de leitura. Mais próximo de zero significa menos desvios, e mais alto significa mais desvios. O que se esperava era que, a partir da leitura, da repetição do mesmo texto, essas médias pudessem aumentar na segunda leitura executada. Mas o que eu pude observar não foi isso, né? Então, muito pouco da utilização da memória em relação às tarefas de leitura, né? Apesar da formatação visual ser diferente. Então, muito pouco da audição de forma antecipatória, porque havia muitos desvios de confirmação, no sentido toca, ouve, refaz, toca, ouve, refaz. E, por exemplo, uma leitura iniciada com a clave incorreta ou com a tonalidade incorreta, o leitor continuou, mesmo aquilo soando muito estranhamente. Então, a correção, isso na tese discuto em relação ao que é atribuído à autoridade da partitura, né? Então, a partitura manda, está soando estranho? Então, é isso, né? E a segmentação muito pequena, evidentemente, causa visão de túnel, o que não favorece essa predição, essas hipóteses auditivas. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns diálogos para vocês na análise retrospectiva em relação à audição. Eu digo, olha, você leu essas 3 partituras, né? Aí o Movini, né, fica confuso, olha, compara, e finalmente ele pergunta, eu li isso tudo? Sim, não, você não se lembra? Aí ele, não, essa partitura, a primeira que mostrei para vocês, está em paisagem, eu não me recordo de ter lido isso. Você tem certeza? Ele, sim. Tente se lembrar, você já viu essa partitura? Esta aqui eu não li, eu somente vi.
Então, eu acho um diálogo muito interessante. Vou trazer rapidamente aqui um outro. Não sei se isso é correto, porque se tem uma parte assim que tem que ler com as duas mãos, eu recomendaria alguém ler somente com a mão direita, pensa no todo, depois faz lento, depois lê com a esquerda, etc. Continua a descrição. Aí, como ele era estudante de viola, eu perguntei, então, você quando estuda viola, primeiro estuda o dedo, depois a mão? Ah, não, isso não funciona na viola. Então, por que isso funcionaria no piano? Aí, não sei, isso aqui é coisa para dois cérebros. E na viola é coisa para um cérebro? Né? Então, aí rimos, né? E essa diz o seguinte, que ela conseguiu fazer uma leitura melhor do que ela pensava, porque, como ela havia visto as partituras anteriormente, ela foi pela sua memória visual, e não pela sua memória auditiva. Né? Então, aí, em relação à memória, evidentemente, os recontos abertos me deu muitos dados, né? E os principais são que a leitura mais fluente permitiu um reconto mais amplo, com mais informações, né? Como se esperava, a seção B da partitura, que tem mais informatividade, não foi revocada, não foi relembrada por quase nenhum deles. E, então, o que se conclui é que ler com sentido favorece a memória. Em relação às emoções, eu coloco aqui errar dói, porque como havia filmagem na frente, nos olhos, né, dos sujeitos da pesquisa, cada vez que erravam, faziam muitas caretas, né, o que me fez chegar a esta pergunta: o quanto errar numa execução dói? Então, aqui, o que se confirmou? Que a baixa autoeficácia do questionário gera insegurança, que gera tensão e que gera mais desvios de leitura, né? Então, e que isso tudo pode ser constatado efetivamente durante a análise retrospectiva, que, inclusive, mostrou uma autocensura e um constrangimento muito grande de se ver realizando a tarefa. Né? Aqui, do ponto de vista da medição da frequência cardíaca, a única coisa que eu realmente pude constatar é que a leitura à primeira vista implica-se em esforço moderado e, às vezes, em esforço alto. Havia picos de frequência cardíaca em momentos com mais dificuldades. Aqui, então, as crenças limitantes relacionadas à leitura à primeira vista me parece vir de alguns defeitos ou problemas, desculpe, de formação. Centrar-se nos erros, investir pouco desenvolvimento na metacognição e não ensinar estratégias de leitura, e sim, o que se pensa, estou ensinando somente a leitura. Então, nas conclusões, aqui, a adoção dessas... A leitura com mãos separadas, por exemplo, ou com segmentações pouco significativas não ajudam na leitura. A falta de clareza e objetividade para selecionar as informações relevantes também prejudica. A falta de confiança em suas próprias habilidades, a crença em algumas orientações refletidas, né, de leitura, a falta de confiança e a falta de experiência com os enfoques cognitivos ficaram claros durante essa pesquisa. E o método se mostrou muito, muito bom para esta investigação da leitura também musical, não só da leitura verbal,
porque permite realmente esse acesso ao processamento cognitivo, prevê a adoção de critérios qualitativos, mas também permite os quantitativos, contempla diretamente a fala de quem está participando, então é melhor, confirma muitas coisas, a ressignificação do que vemos como erros é muito importante e oferece um método objetivo e teoricamente fundamentado, não só para a avaliação da fluência na leitura musical, senão também para a verificação da legibilidade de partituras. Então, um método muito interessante para a música, para a leitura musical, e, concluindo, a leitura é uma atividade do cérebro e a compreensão é seu ponto de partida, não seu produto. Como toda atividade musical, questões relacionadas com a audição, a memória e as emoções estão envolvidas no processo. Agradeço, peço 1000 desculpas pelo tempo, e aqui meu endereço para contato. Peço mesmo muito perdão, mas a gente se empolga quando gosta do assunto e, enfim. Muito obrigada pela atenção. Muitas gracias pela atenção. Pues muchísimas gracias, profesora Valeria. Creo que puedes dejar de compartir pantalla ahora. Sí, sí, sí. Sí. Y le damos la palabra a la professora Nayana Di Giuseppe Germano. Adelante, Nayana. Boa tarde, vocês me escutam bem? Sim. Tá bom, eu vou tentar compartilhar a tela do PowerPoint, mas se ficar pesado, daí a gente tenta, talvez, o PDF que eu também salvei. Vocês estão vendo minha tela? Sim, aí deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui. O problema é que eu não consigo. O negócio deu ruim aqui, peraí, gente. Agora foi. Estão vendo mudar de slide, né? Tá bom. Então, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, agradecer a professora Inês pela organização. Sei que é muito difícil organizar um congresso. Agradecer ao professor Luiz pela organização desse painel em específico, né? E vou começar aqui meu tema, vou tentar ser breve, para não estourar o tempo, estou colocando um cronômetro aqui, tá? Eu vou falar hoje sobre um estudo que eu fiz na minha pesquisa de doutorado, na verdade, uma parte dele, né, que é só um dos testes que eu fiz, e como eu analisei, né, e como que a gente utiliza a psicometria para analisar essas questões. Então, assim, a gente tem um grande problema, assim, que eu vejo, né, a meu ver, nas pesquisas que envolvem percepção musical, que é justamente esses três que eu listei aqui. O primeiro é medir fenômenos não observáveis diretamente. Então, a gente não consegue olhar para a percepção musical. Não é igual a gente medir a altura de alguém, entende? Então, esse é o primeiro. O segundo é realizar trabalhos quantitativos com base nesses fenômenos. E como que a gente constrói testes confiáveis? Então, os testes que vai medir o que a gente realmente quer medir, né? Então, esses são os três problemas iniciais. Normalmente, também o que eu vejo, o pesquisador da área de humanas, ele fica perdido quando a gente fala de psicometria ou análise de dados, né? Então, ele sempre depende do auxílio de um profissional da estatística. Não estou dizendo que ele não deveria depender, né? Mas eu acho, na minha opinião, ele não deveria depender tanto assim, né? Ele deveria saber, ao menos, mais ou menos, o que deve ser feito, né? Ele desconhece os tipos de avaliação que serão realizados no seu próprio trabalho. Às vezes ele colhe os dados e dá tudo na mão do estatístico e não sabe nem o
que o estatístico vai fazer, ele só confia no que o estatístico está fazendo, né? Então, isso é um problema também. Ele comete erros na elaboração dos testes. Quando ele vai elaborar o teste já sai errado e ele nem sabe, né? Por falta de conhecimento nessa área. Ele busca auxílio, às vezes, do profissional de estatística depois que ele aplicou os testes. E aí o profissional de estatística, ele pega os testes e fala, olha, infelizmente, seus testes têm problemas, né? E aí é um problema porque ele já começou, já fez a pesquisa, o que ele vai fazer agora para analisar? E, por último, ele confia os dados dele a terceiros, que às vezes você não conhece a pessoa e você está dando todos os seus dados, sua pesquisa inteira na mão de outra pessoa, né? Então, esses são os principais problemas. Então, a psicometria, que é uma área da pesquisa que envolve estatística também, ela estuda um conjunto de comportamentos para mensurar, para medir, né, de forma adequada, experimentalmente, alguma coisa que você quer conhecer, né? Então, esse desenho que eu coloquei aqui com esses círculos, ele não está aqui à toa, né? Eu vou explicar como funciona, né, o construto dentro da psicometria. Então, aqui nós temos os círculos, né? Então, os círculos, eles são representados por fenômenos que nós não conseguimos ver diretamente. A primeira coisa é você detectar se o seu objeto de estudo, ele está dentro de algum fenômeno que você não consegue ver diretamente. Então, são todos esses que eu coloquei aqui, ó. Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, ouvido relativo, anorexia, demência, bipolaridade, ouvido absoluto, percepção musical, inteligência, síndrome do pensamento acelerado, todos esses são fenômenos psicológicos quase, né? Então, não são coisas que a gente vê diretamente. Então, para esses fenômenos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora que nós vamos avaliar, né? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui umas brincadeirinhas para vocês entenderem. A gente consegue pesar a inteligência na balança, assim, vamos pesar a inteligência, e aí a gente vê quanto dá de peso e é o tanto de inteligência que a pessoa tem. Não dá para a gente fazer isso, a gente não consegue. Para a gente medir a inteligência, a gente tem que usar um teste, né? A mesma coisa, depressão, né? Quanto de depressão você tem? Peraí que eu vou ver, eu vou pegar uma fita métrica aqui. Ah, você tem 5 centímetros de depressão, isso não existe, né? Então, todos esses a gente tem que usar testes para avaliar a habilidade, né? Ou a doença, no caso, da depressão. A gente usa essa estrutura, que é um diagrama representativo, né? Então, a gente usa assim, ó. Os quadrados ou retângulos são os fenômenos que a gente consegue observar. Os círculos são as latentes, que a gente não consegue observar. Então, eu vou dar um exemplo. A gente colocou a depressão no círculo, a gente não consegue observar a depressão. Então, como que a gente vai medir a depressão? A gente pega, no quadrado, a gente coloca quanto a pessoa dormiu. Eu consigo medir quanto a pessoa dormiu, em número de horas. Quanto a pessoa comeu? Eu consigo medir quanto a pessoa comeu. Quanto a pessoa chorou? Eu consigo medir o tempo que a pessoa chorou, a quantidade de vezes que ela chorou por dia. Então, eu coloco nos quadrados o que eu consigo observar para medir o quanto que eu tenho daquela doença que eu não consigo observar. Né? Então, é assim que a gente constrói o modelo, tá? E isso serve para música, isso serve para percepção musical também, tá bom? Agora eu vou falar do teste que eu fiz, né, que eu usei esse tipo de avaliação. Nós pegamos, foram cinco baterias de teste. Nosso número amostral foi de 783 estudantes universitários de música, de 7 universidades brasileiras. Nós fizemos testes de altura isolada, intervalo melódico, harmônico, tríades em posição fundamental e tríades em primeira inversão. Eu vou falar hoje sobre alturas isoladas, que é o que comumente se usa como sinônimo de ouvido absoluto, quando a pessoa consegue identificar alturas isoladas sem nenhuma referência, tá? Nós publicamos essa primeira bateria de teste na PLOS ONE em 2021, saiu em fevereiro. Para quem quiser ler o artigo completo, né, eu vou falar um pouco dos resultados dele, tá? Então, as formas de medição, como que os pesquisadores de anos, de décadas, né,
avaliam o ouvido absoluto? Primeiro, eles se baseiam em scores. Então, eles fazem um número de testes e eles somam. Olha, eu fiz 50 estímulos. E aí ele coloca assim, quem acertou 40, eu vou considerar portador de ouvido absoluto. E quem acertou 39, não. E aí eu já pergunto, por quê? Né? Por quê? De onde você tirou esse número? Né? Começa por aí. E diferentes testes. Então, cada estudo faz um teste diferente, com uma nota de corte diferente. A gente está medindo a mesma coisa? Essa é a pergunta. Estamos medindo a mesma coisa, com testes diferentes, número de cortes diferentes? Né? Número de timbres limitados. Então, para vídeo ouvido absoluto, normalmente usa piano e som senoidal. E o resto dos timbres, né? O tempo também é outra questão. Quanto tempo você deixa para o voluntário perceber o som? Diferentes tipos de pontuação, acontece muito. Dá meio certo para que errou por meio tom, ou então tem estudo que dá certo completo. Muda tudo, tá? E divisão em 2 grupos, o que é bastante problemático. Então, eles colocam, olha, a pessoa que acertou 40, eu vou colocar no grupo de ouvido absoluto. E quem acertou 39 vai ter ouvido relativo, o grupo de ouvido relativo. Mas quem disse que a pessoa que acertou 39 tem ouvido relativo? E quem disse que quem acertou 40 não tem os dois juntos, ouvido absoluto e ouvido relativo? Então, eles separam os grupos como se fossem 2 coisas diferentes, sabe? Então, foram esses todos os problemas que eu identifiquei nos estudos sobre ouvido absoluto, né? Então, para isso, eu construí, usando aqueles gráficos, né, os desenhos que eu acabei de falar, o que seria o ouvido absoluto. Vocês podem ver que o círculo é o ouvido absoluto, a gente não vê ele. E o que a gente pode ver dentro do ouvido absoluto, tirado da literatura? Esses quadrados, associação do som com o rótulo verbal, dificuldade com determinados timbres, dificuldade com determinados registros, erram por meio tom, tem dificuldade. Então, assim, vocês podem ver que a flecha, ela vai do fenômeno para a habilidade. Então, não é, as pessoas confundem, não é o tanto de habilidade que eu tenho que me faz ter um fenômeno. Então, não é o tanto de nota que eu acerto que me diz o quanto ouvido absoluto eu tenho, ao contrário, é o quanto ouvido absoluto eu tenho que vai me dizer quanto eu acerto. Então, a flecha é sempre do traço latente para o fenômeno, né? Então, aqui eu fiz, aí eu já mudei, né? Vocês viram ali, ó, no círculo eu não coloquei mais ouvido absoluto. Eu coloquei reconhecimento de alturas isoladas, porque no final de todo o meu teste, de toda a avaliação, eu tive uma crise, assim, e eu falei, quem disse que isso é sinônimo de ter ouvido absoluto? Você acertar a altura isolada não é sinônimo de ter ouvido absoluto. Quer dizer que você tem uma habilidade de acertar a altura isolada sem nenhuma referência. Isso não quer dizer que você tem ouvido absoluto. Pode ser coisas diferentes. Então, eu mudei o nome do meu círculo e ficou a latência é reconhecimento de alturas isoladas. Eu fiz em 5 timbres, né, igual vocês estão vendo aí, 10 estímulos, tá? Aprovado pelo Comitê de Ética, que é importante, né, estudo experimental. E aí eu avaliei de acordo com a teoria de resposta ao item. Eu fiz várias análises, tá? Eu vou falar de 2 só aqui. Então, a teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item, ela é diferente da a teoria clássica dos testes. Então, ela avalia cada um dos itens. Então, esses 10 itens, né? Ela vai avaliar o item 1, o item 2, o item 3 em separado. Ela não vai avaliar o teste inteiro. Então, ela não vai fazer o que a teoria clássica dos testes, ela soma scores. Então, o teste inteiro, o voluntário acertou 7 de 10. Até a teoria de resposta ao item, não. Ela vai avaliar. O item 1, ele está medindo bem o fenômeno que você quer medir? Ou ele não é bom para medir esse fenômeno? O item 2 está medindo bem? Então, ó, o que importa aqui? Eu não estou avaliando o voluntário. Eu estou avaliando o teste. Todo esse meu trabalho foi para construir um teste que medisse bem o fenômeno que eu queria medir. Para isso você usa voluntários, mas o voluntário não importa. O que importa é, esse meu item, esse Fá sustenido no piano, ele mede bem a altura ali ou não? Ele está medindo bem o meu traço latente, né? Então,
Aqui são os principais resultados, né? O item de maior e menor discriminação e maior e menor dificuldade, que são coisas diferentes. Então, discriminação seria o item está medindo muito bem o fenômeno que eu quero medir. Então, o item G, foi o item que melhor mediu o reconhecimento de alturas isoladas. O item que menos mediu, mas ainda mediu muito bem, porque acima de 1 é medir bem, foi o lá aqui, o item E, tá? Que menor discriminou. Então, assim, se eu precisasse tirar algum item do meu teste porque não está funcionando bem, tiraria esse, que foi o item que menos discriminou, mas ainda discriminou bem. E dificuldade, aí sim, o item que é difícil para isso e o mais fácil para isso. Então, assim, tudo acima de 0 é difícil, tá? Até o item de menor dificuldade é um item difícil, porque você reconhecer a altura sem referência é difícil, em qualquer nota, tá? Mas ali, aquele dó da prova de sol foi o mais fácil. E eu também fiz análise de classe latente, porque como diz a bibliografia de que existem 2 grupos de pessoas no mundo, os portadores de ouvido absoluto e os não portadores, falei, tá bom, então eu vou rodar no programa se esse grupo ele é dividido em portadores e não portadores, né? Vamos ver. Que aí a gente faz a análise de classe latente. E aí eu tive esse resultado aqui. Então, a linha vermelha são as pessoas de mais habilidade e a linha azul, as pessoas de menos habilidade. Isso não quer dizer que são portadores e não portadores, tá? Só quer dizer que tem 16% da minha amostra tinha mais habilidade em reconhecer e 83% menos habilidade de reconhecer outras isoladas, sem referência. Mas aí veio a pergunta, tá? Mas qual que é a melhor abordagem? É a categórica, que é o ouvido absoluto está ou não presente na população? Ou a dimensional, que é quanto está presente? Por que eu já vou perguntar direto? Eu já tenho esse pré-conceito, né, de que o ouvido absoluto, ele é ou não é? A bibliografia diz, mas por que eu não posso rodar, então, para ver se é isso mesmo, né? E aí eu rodei. Eu perguntei para o programa, tá, o ouvido absoluto, ele está ou não presente, ele é categórico. Então, categórico seria, ou você está morto ou você está vivo. Não tem como você estar meio morto ou meio vivo. Isso é sim ou não, sabe? E dimensional é um grau de habilidade que pode ir de amusia, passando por vários graus até o ouvido absoluto super requintado, sabe? Então, o que é essa abordagem? E aí eu cheguei nesse gráfico de habilidades, né? Que se vocês forem ver, é metade de um gráfico de uma distribuição normal, né? Eu até coloquei aqui, ó. Então, tá vendo? É a metade de lá, né? É como se fosse uma distribuição normal, mas só a metade dela, em que a maioria dos voluntários estão na menor habilidade e depois ele vai caindo. Então, vocês podem ver, porque se fosse categórico, ou seja, estar vivo ou estar morto, teria um monte de gente no não e mais um monte de gente no sim. Não teria essa caidinha aqui, né? Entende? Então, a gente consegue ver. E aí eu perguntei para o programa qual é o melhor. Então, esse BIC é quanto menor, melhor. Então, a solução dimensional, que é o ouvido absoluto, não é que ele está ou não está. O ouvido absoluto não, né? Reconhecimento de alturas isoladas. Não é que ele está ou não está presente. Ele tem graus de habilidade, tá? E a solução categórica apresentou o menor, né? Então, quer dizer que não está... A solução categórica não é a melhor solução para essa distribuição, tá? Então, dividir usar testes de reconhecimento de altura isolada para dividir população em portador e não portador de ouvido absoluto, de acordo com o estudo que eu fiz, não é uma maneira correta de ser feito, tá? E é isso, eu coloquei as referências aqui, eu acho que eu passei 1 minuto do tempo. Queria agradecer meu contato, tá? E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, profesora Nayana. Muy interesante. Muchísimas gracias. Agradeço. Pues puedes dejar de compartir pantalla y doy la palabra a la profesora Arantxa Almovera.
Bueno, buenas tardes a quienes estamos en este lado del charco. Primero quiero agradecer a la asociación, a la EPMIN, por haberme dejado participar en este congreso con este panel, que estoy encantada de compartir con mis compañeras y con mi compañero. Bon dia para as persoas do outro lado do océano. Vou falar en español, mas espero que a presentación sea comprensible en portugués. Uy, a ver. Ay, que no me funciona. Ahora. Bueno, el título del panel es Audición, Memoria y Emoción. La audición musical es un potente activador de la memoria autobiográfica. De hecho, cuando oímos una música, recordamos el significado que le dimos en su momento a la música y además nos hace revivir las emociones que asociamos a esa música. Por lo tanto, estas cuestiones están muy relacionadas con las emociones en la música, con lo que es la vertiente emocional de la música. Y es que la música podemos decir que integra tanto las experiencias, una experiencia física como una experiencia cognitiva y una experiencia afectiva. Y realmente quizás lo que nos hace, que en general toda la población se incline más por la música en el sentido afectivo es precisamente esta característica de la música, ¿no? La relación con todo lo que tiene que ver con las emociones, que es la experiencia más saliente, podemos decir, de la música, y de hecho muchas investigaciones han demostrado que quizás es de las actividades humanas que mayores niveles de emoción nos produce. Bueno, la música sabemos que nos despierta emociones, eso está claro, pero nos encontramos con el problema de qué son las emociones, con el problema de a qué llamamos emoción, con toda la semántica de las emociones y la terminología que utilizamos, que además en realidad nos cuesta mucho hablar de las emociones y no sabemos muchas veces ponerles palabras y decimos muchas veces pues, que es algo indescriptible, ¿no? Sobre todo con la música. El principal problema quizás con las emociones musicales es si las emociones musicales son igual que las emociones cotidianas, las que tenemos en la vida diaria, pero es cierto que la música no tiene ese valor biológico intrínseco de supervivencia, que es por lo que surgieron, se supone, las emociones, ¿no? Los filósofos en realidad se plantean, pero ¿realmente la música evoca emociones? A lo que se refiere de emociones diarias, ¿no? Cuando sentimos tristeza por la muerte de un ser querido, la música nos puede provocar esa misma tristeza. Bueno, ahí está todo el debate, ¿no? Para eso, pues, surge el término de emociones estéticas, las emociones que nos produce el arte, ¿no? Y otra de las cuestiones que suele surgir es el debate entre lo que es la emoción sentida y la emoción percibida. Y uno de los ejemplos que suele poner Kivi siempre es el del perro San Bernardo, que tiene cara triste, pero no quiere decir que el perro esté triste. Por ejemplo, ese sería, aquí, es un debate muy extenso que podríamos estar desde la psicología, la filosofía, la biología, pero no me voy a extender aquí porque no era el tema, pero era un poco por introducir el tema, ¿no? Bueno, la respuesta emocional a la música, según Sloboda y Chaslin, tiene como dos fuentes. Las fuentes intrínsecas, que serían las que están relacionadas con la música, que tienen que ver con la estructura y las características de la música, y las fuentes extrínsecas, que es el contexto del oyente. En este sentido, Gabrielson sí que dice que el significado emocional que le damos a la música es la asociación que hacemos de la música con acontecimientos personales. De ahí que no sea solo la música la que nos provoca o produce la emoción, sino que también depende mucho del momento en que escuchamos la música, del momento que vivimos, de qué recuerdos nos trae la música, porque a veces es música que ya hemos escuchado. Bueno, así que tenemos estas dos fuentes. A la hora de analizar las emociones, podemos establecer lo que son categorías o podemos establecer dimensiones. Dentro de las categorías
suele ser lo que decimos los tipos de emociones. He puesto las 4 básicas porque aquí viene el problema de qué tipos de emociones y viene todo el debate acerca de los tipos de emociones que existen. Pero bueno, la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado, que serían las emociones básicas. En el sentido de las dimensiones, tenemos lo que es la valencia, que suele ser agradable o desagradable, positiva o negativa. Hay muchos autores que no consideran que haya emociones positivas o negativas. Por eso es mejor casi decir agradables y desagradables. Y después lo que es lo que llaman anglosajones el arousal, la activación o la excitación. Y es un poco más en este sentido en el que me he dedicado a la investigación. Bueno, la experiencia emocional intensa o la intensidad emocional tiene diferentes términos, o se han utilizado diferentes términos para esta experiencia que, bueno, en inglés dicen strong experience, peak emotional experience, o sea, experiencias intensas, vamos a decir así. Y hay otro autor que habla de oyentes profundos, podríamos decir. Se trata de una breve experiencia que dura entre 1 y 10 segundos. Si es muy larga ya se puede decir que es un estremecimiento total y que produce un placer intenso y especial. De alguna manera se producen cambios fisiológicos, que es una de las cuestiones que siempre se abordan en las emociones, que tiene que haber un cambio fisiológico y se produce lo que se llaman los fenómenos generalmente de escalofríos o de pelos que se nos ponen los pelos de punta con la música. Bueno, la experiencia emocional en la interpretación musical, vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre el oyente y el intérprete. No es lo mismo interpretar que percibir, no es lo mismo la interpretación que la percepción. Podemos decir que en la interpretación se integran acciones sensoriomotoras, de tal forma que podemos decir que la interpretación es la acción más la percepción, porque por eso decimos en realidad que el intérprete, yo lo denomino un oyente activo, porque el intérprete está oyendo esa música que está interpretando, no es sordo y puede escuchar lo mismo que un oyente. De hecho, bueno, hay un par de estudios más, pero he puesto estos 2 como ejemplo, en el que se dice que se disfruta más con la interpretación que solo con la audición, hablando en el sentido de que interpretación es interpretación y audición, y además se ha comprobado que la respuesta fisiológica es mayor cuando se interpreta que cuando se está escuchando, solo escuchando, vamos a decirlo así. En lo que se refiere a emociones e interpretación, podemos distinguir, vamos a decir, en la interpretación 2 tipos de emociones. Las emociones no musicales relacionadas con la práctica, y las emociones musicales o estéticas que tienen que ver con el contenido musical, con la estructura musical o con la música que estamos interpretando. Dentro de las emociones no musicales que están relacionadas con la práctica, bueno, estarían las positivas o las agradables, que sería esa sensación de bienestar o de satisfacción porque uno ha realizado un pasaje muy complicado y le ha salido muy bien y en ese momento tienes esa emoción de bienestar y agradable, o las emociones que serían de sentido más negativo, ¿no? El malestar, y sobre el que se han hecho muchos estudios, miedo escénico, la ansiedad, bueno, todas estas cuestiones. Pero es cierto que en lo que se refiere a emociones musicales no hay tantas investigaciones y sí que hay como diferentes, vamos a decir, campos de investigación, ¿no? Una es la que he comentado antes, la emoción percibida versus la emoción sentida, si es igual la emoción que percibimos que la que sentimos. También hay bastantes investigaciones sobre lo que es la comunicación de emociones entre el compositor, el intérprete y el oyente, lo que llaman el contagio emocional. También hay investigaciones sobre el proceso emocional a la hora de preparar una interpretación, todo el proceso emocional que conlleva, y después hay estudios sobre intensidad emocional. Como he dicho, en lo que menos hay estudios es en intensidad emocional, entonces quiero presentaros un par de estudios que he realizado sobre la intensidad emocional basándome
sobre todo en las características musicales que tienen estos momentos que nos producen mayor placer, vamos a decirlo así, y además qué cambios fisiológicos tenemos. Los músicos, todo viene a raíz de que, bueno, soy flautista y la verdad es que tocar en la orquesta me produce un placer muy diferente al que tenemos solo escuchando la música, sentados como oyentes. También he de decir que emociones desagradables tengo, esa angustia y la ansiedad a veces de los pasajes, pero he de decir que con la música he conseguido los estados más altos y máximos de emoción, es cierto, y de placer, pero tocando dentro de una orquesta. Y eso es lo que me ha inspirado a ver esos momentos concretos de música, si tienen características iguales, si todos los músicos reaccionamos igual en esos momentos exactamente, bueno, todas estas cuestiones. Para mí es muy difícil a veces decir si la música me transmite alegría o tristeza, y de hecho, como nos basamos mucho en decir tono mayor alegre, tono menor triste, cada vez veo más música escrita en tono mayor que es melancólica y triste realmente. Entonces, por eso me dediqué a la intensidad emocional, porque me parecía más, bueno, una forma de no meterme en el lío de las emociones y de qué tipo de emociones podemos sentir. Bueno, el primer estudio está realizado con música barroca, con una triosonata de Johann Sebastian Bach, que es para 2 traversos y bajo continuo, y que la interpretaron 4 intérpretes profesionales. Como digo, en este estudio, pues lo que hicimos fue tocaron, bueno, ellos ensayaron y todo, tocaron la pieza y después les pregunté sobre, tenían que señalar en la partitura, en ambos casos, tenían que señalar en la partitura aquellos pasajes que habían tenido mayor intensidad emocional. Y después les hice una entrevista acerca de sus emociones también. Los resultados fueron que había discrepancias en los momentos de intensidad emocional, no coincidían, pero es cierto que se trataba de una música muy densa, la música de Bach a veces es bastante complicada de escuchar y es cierto que sí que había semejanza en los pasajes que ellos señalaron, aunque no había coincidencia, había semejanza en las características musicales. Además, había factores extramusicales que contribuían a una mayor intensidad emocional. Ellos hablaban, por ejemplo, de la expectativa. Sabiendo que viene un pasaje que les emociona, ponen como más intención y esa preparación, lo que llama Meyer de la expectativa, ¿no? O hay otro autor, Persson, que habla de la experiencia del suspense, ¿no? De crear esa tensión. Y otra de las cuestiones que surgió importante también es que ellos decían que si se tenían que concentrar demasiado en el pasaje, no se involucraban emocionalmente. De manera que, bueno, la concentración impide a veces lo cognitivo, vamos a decirlo así, impide que se desarrolle lo emocional. Esto era lo que comentaron. El otro estudio surge a partir de un proyecto de investigación, un I+D nacional, en el que trabajamos la audición, la cognición y la emoción en la música contemporánea, en la música atonal, con 58 estudiantes de conservatorio superior en España y que cada uno de ellos estudiaba una pieza para instrumento solo, de música atonal. En este caso se hacía un estudio, vamos a decir, longitudinal, se les hacía una entrevista al principio del estudio y una entrevista al final del estudio, cuando habían terminado ya de estudiar la obra y la tenían preparada ya para un examen, para un concierto o una oposición. Y en este caso también les hacíamos señalar aquellas partes o aquellos momentos que les producían más intensidad emocional. Lo que encontramos fue que estos pasajes tenían similitudes acústico-musicales, casi diría que parecidas a las del estudio del barroco, pues eran momentos de contrastes, por ejemplo, de fortepiano, crescendo, sobre todo matices y cambios de tempo o silencios repentinos, por ejemplo. Y otra de las cuestiones que estudiamos aquí fue ese proceso emocional
que habían tenido con la obra, porque realmente a la hora de estudiar una pieza de música tonal tenemos más dificultades, por ejemplo, en la lectura, es cierto, la audición, y los estudiantes lo que nos comentaron es que es cierto que conforme iban estudiando la obra, es decir, la iban repitiendo, la iban estudiando, la iban comprendiendo mejor, esa intensidad emocional se había ido incrementando, de manera que encontraban más pasajes en los que se emocionaban intensamente. Pero sí que había comentarios que decían que la emoción era más de tipo intelectual y menos física. Es decir, ellos decían muchas veces, no se me ponen los pelos de punta como cuando escucho Mahler o Puccini. Y esto era curioso, pero bueno, era una forma de ver también un poco cómo se reacciona a la música atonal y de hecho, bueno, ese proceso emocional pasaba de un desarraigo, un desapego a esa música, al final comprenderla bien y entenderla, familiarizarse con la música, de manera que, bueno, en este sentido ellos siempre preferían, con la música tonal decían que era mejor estar de intérpretes que de oyentes, que oyentes solo lo oyes una vez, lo escuchas una vez a veces y con eso no llega. Entonces os he presentado, bueno, esta ha sido los dos estudios relacionados con la intensidad emocional en el intérprete, que como hemos comentado son los oyentes activos, por así decirlo. Muchas gracias por su atención, muy obrigada por su atención y bueno, si hay preguntas o lo que sea, ahora atenderemos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Arantxa, por esta exposición tan interesante. Yo creo que dará mucho debate todo lo que se ha hablado hasta ahora. Y bueno, pues Te paso el testigo. En último lugar, gracias, voy a compartir una presentación. Vamos a ver si puedo presentar. Se ve correctamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, muy obrigado. Es un placer compartir este panel con grandes profesionales como mis compañeras, la profesora Valeria, la profesora Nayana y la profesora Arantxa. En esta breve intervención quiero aportar pues una perspectiva dentro del contexto educativo, dentro del contexto de los conservatorios, donde he trabajado impartiendo lenguaje musical durante dos décadas. Y quisiera focalizar estos minutos en algunos estudios que he realizado con algunas colegas en relación al dictado musical, una tarea, una actividad que incluye tanto el oído como la memoria y que, por supuesto, despierta unas emociones en el alumnado. Quizás no las emociones más deseables en cuanto a cómo realizamos esta tarea, y eso ha sido el interés, explorar un poquito esas percepciones y emociones del estudiantado de estos centros en torno a esta actividad tan frecuente en la formación que están recibiendo. Quisiera comentar, recordando que como nos sugieren autoras como Susan Hallam, la música sin duda puede presentar efectos muy positivos en el desarrollo intelectual, personal y en otros ámbitos de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero no debemos olvidar que la propia Susan Hallam insiste en que estos efectos positivos solamente tienen lugar si esas experiencias musicales que están viviendo en su formación son agradables y gratificantes. Con lo cual es interesante también preguntar a nuestros propios estudiantes cómo están viviendo su proceso de formación para realmente asegurarnos que se están potenciando estos efectos positivos. Concretamente, uno de esos obstáculos para que esa experiencia sea agradable y gratificante es la ansiedad. Y aquí no me estaría refiriendo únicamente a la ansiedad escénica, que ya ha comentado también la profesora Arantxa, que puede estar
presente en las enseñanzas en el conservatorio, sino una ansiedad que puede estar presente en cualquier asignatura que esté cursando nuestro alumnado, también en asignaturas teóricas, teórico-prácticas, como el lenguaje musical, y que sin duda puede poner en riesgo ese deseado bienestar del alumnado de los conservatorios. Ya hay estudios que hacen hincapié en las emociones que despierta la propia asignatura de lenguaje musical. Concretamente, los conservatorios en España, esta asignatura de lenguaje musical se cursa durante los 6 primeros años de la formación de nuestros estudiantes. Estamos hablando de estudiantes aproximadamente desde la edad de los 8 años hasta los 14, aunque por supuesto puede haber variantes. Y esta asignatura de lenguaje musical abarca desde la formación auditiva, formación rítmica, lectoescritura musical, teoría musical, aproximación a la cultura musical, etc. Lamentablemente, porque a mí me apasiona esta asignatura, siempre me ha apasionado el solfeo, hay palabras como las siguientes. En el estudio reciente elaborado por Martínez, los alumnos destacan que la asignatura de lenguaje musical con frecuencia provoca aburrimiento, cansancio, rechazo, absentismo y abandono. Y en esta misma línea, estudios como los de Romero vuelven a hablar sobre el rechazo y la apatía que produce la asignatura de lenguaje musical. Y estudios como el de mi colega Elena Berrón hacen hincapié en la ansiedad que provoca la propia asignatura de lenguaje musical a muchos de nuestros estudiantes. Quisiera poner el foco, precisamente como he comentado antes, en esa actividad frecuente que es el dictado musical, que en cierto modo guarda mucha relación con todo lo que nos ha comentado la profesora Valeria, porque estamos invirtiendo el proceso. La actividad del dictado musical es precisamente transcribir lo que hemos escuchado, ¿no? Con lo cual, mucho de lo que ha comentado la profesora Valeria, sin duda es interesantísimo y lo voy a tener muy en cuenta a la hora de seguir explorando todo este terreno de los dictados musicales, ¿no? Bueno, este estudio que realicé junto con mis queridas y admiradas compañeras, la profesora Pilar Lago y la profesora Mónica Valo, lo realizamos en el contexto de las enseñanzas profesionales de música, concretamente en el segundo curso. Es decir, estudiantes que ya estaban en el sexto y último año de esa asignatura de lenguaje musical. Concretamente, la muestra fue de 200 estudiantes de distintos conservatorios de Madrid y realizamos unos cuestionarios validados por expertos donde quisimos preguntarles tanto sobre la importancia que estos estudiantes atribuían a la actividad del dictado musical y cómo vivían, cómo se sentían ante esta actividad. Bien, quisiera resumir algunos de esos resultados. En cuanto a la actitud ante el dictado musical, pues es de destacar que un porcentaje bastante elevado de los estudiantes consideran que les provoca ansiedad, se ponen nerviosos ante esta actividad. Hay una actitud también negativa, que consideran que les salen siempre mal, es decir, que no se sienten competentes ante la tarea del dictado musical. Hay otras variantes también. Solamente un 26% constata no tener problemas a la hora de realizar esta actividad. A la hora de proporcionarles la oportunidad de expresar cómo se sienten ante los dictados musicales, son muy interesantes realmente los comentarios que aportan los propios alumnos. Me gustaría citar algunos de los comentarios que se suelen repetir con más frecuencia. Me cuesta mucho y termino con un agudo dolor de cabeza del esfuerzo mental. Yo aquí quisiera hacer un nexo con lo que acaba de comentar nuestra compañera Arantxa. Hablaba de los intérpretes y del hecho de que cuando están muy concentrados en un pasaje no se involucran emocionalmente. Es una pena que cuando nuestros estudiantes están realizando esta actividad del dictado musical no se pueden emocionar con ese contenido musical, dado ese altísimo grado de concentración que le están dedicando a la tarea.
es un apunte. Me parece interesante, pero tengo esa dificultad a la hora de hacerlos. A veces tiemblo, pero los acabo haciendo bien. Se vuelve a repetir de forma insistente esa ansiedad a la hora de realizar estos dictados. Este comentario de esta estudiante es bastante esclarecedor. No me gusta demasiado porque me pongo nerviosa y parece que con los nervios no consigo oír bien. Ella misma es consciente de que esa ansiedad dificulta el grado de éxito en la propia tarea. Sobre todo si el dictado va muy deprisa y no hay demasiado tiempo para pensar. Y de nuevo, una alusión a cómo conducir en el aula, qué comportamiento debe tener un docente a la hora de realizar ese dictado para que sea una experiencia de éxito. Bien, posibles soluciones a la hora de abordar estos problemas. Bueno, uno de los aspectos que precisamente la profesora Nayana en sus estudios también destaca es el fenómeno del timbre. Nuestros estudiantes destacan, y por mis propias observaciones yo también lo he detectado desde hace bastante tiempo, que el piano sigue siendo un instrumento protagonista a la hora de realizar esos dictados musicales. Con relativa poca frecuencia se recurre a toda esa diversidad tímbrica que podríamos aprovechar a la hora de realizar dictados musicales. Eso, de entrada, mis colegas y yo, coincidimos con otros autores, supone un obstáculo a la hora de favorecer esa cultura musical, aproximar a nuestros estudiantes a esa diversidad tímbrica. Pero también, en otro estudio realizado con mis colegas Pilar Lago y Mónica Valo, pudimos constatar que el piano tampoco es el instrumento que facilita en mayor grado la tarea del dictado musical, sobre todo cuando estamos hablando de dictados polifónicos. En un estudio que realizamos, donde los estudiantes también de este mismo nivel, de segundo curso de enseñanzas profesionales, de sexto curso, tenían que abordar dictados a dos voces con distintas combinaciones tímbricas, incluyendo el piano, incluyendo combinaciones de instrumentos de la misma familia instrumental o de distinta familia instrumental, pudimos constatar en los resultados de esos dictados que precisamente el piano era el instrumento que menos favorecía el éxito a la hora de realizar esos dictados polifónicos. Sin embargo, al realizar un dictado donde la voz superior y la voz inferior estaban grabadas o interpretadas con timbres contrastantes, preferiblemente timbres de distintas familias, pongamos cuerda y viento, eso facilitaba más esa tarea de separación de esas voces y posterior transcripción. Con lo cual, una primera medida para favorecer esa experiencia, además de que sea más gratificante, acercándolo más a la propia diversidad musical, es comenzar con esa diversidad tímbrica y quizás llegar al piano como un estadio posterior. A partir de estos resultados elaboramos algunos materiales. Por ejemplo, aquí está la foto de los dictados musicales a dos voces que elaboré con mi colega Mónica Valo, que están grabados con timbres contrastantes y que tiene precisamente en cuenta esa secuencia. Se comienza con timbres contrastantes, timbres de la misma familia, mismo timbre en ambas voces, incluyendo, por supuesto, el piano. Y luego mi reciente colección de libros de lenguaje musical, Música y Acción, donde en ese apartado de audición y dictado también se favorece esa presentación de timbres diversos desde el primer curso. Y también, no solamente en la actividad del dictado musical, también en la propia lectura cantada, que luego puedan los estudiantes escuchar el resultado o cantar con un acompañamiento que proporciona un timbre distinto. Esto es solamente un aspecto. Luego, por supuesto, otro aspecto viene ligado a esta cita que a mí me encanta de la musicóloga Eloise Ristad. Cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Justo antes de este panel ha intervenido la profesora Tania hablándonos de una educación humanamente compatible. Yo creo que no podemos olvidar ese factor humano
a la hora de tratar temas que están produciendo un malestar, una ansiedad, como es el dictado musical. Ha hablado la profesora Tania de esa necesidad de proporcionar un clima de confianza, un clima de seguridad. Parece obvio, pero no es sencillo lograr esto a veces en las enseñanzas de lenguaje musical en el conservatorio. Y también enlazo con lo que ha dicho nuestra colega, nuestra compañera, la profesora Valeria. Hay que trabajar muchísimo todos los aspectos metacognitivos a la hora de realizar estos dictados, que en cierto modo también son adivinanzas. Es decir, también el estudiante pone en funcionamiento todo su bagaje, no es solamente una memoria musical del propio dictado, sino una memoria acumulada de todos los tópicos de la tonalidad que están presentes a la hora de tener unas expectativas de qué creo yo que va a suceder a continuación en ese dictado. Si el dictado está bien construido, por supuesto que eso también es algo que hay que cuidar. Entonces, por supuesto, hay que tener en cuenta ese favorecer que el error sea una oportunidad para el aprendizaje. No solamente evitar que nuestros estudiantes se sientan mal por los errores, sino también, como ha dicho la profesora Valeria, agradecer al estudiante que se ha equivocado, resaltar ese error y buscar el por qué ha tenido lugar ese error, porque precisamente nos va a enseñar mucho sobre esos tópicos tonales y el porqué de esa confusión. Bueno, insisto, todo esto son estudios sobre los que todavía hay muchísimo camino. Ahora mismo, uno de los campos que estoy investigando con algunos colegas es el aprendizaje socioemocional en el aula de lenguaje musical, precisamente que haya más oportunidad para interiorizar la música, disfrutar de las emociones de la música que escuchamos en la propia asignatura de lenguaje musical. Y, ¿por qué no? Cuando hacemos un dictado musical, también deberían ser bellas melodías que van formando parte de nuestra cultura musical, nuestro bagaje. Permitamos que nuestros estudiantes también disfruten, incluso aunque sea una actividad que, como el dictado musical, generalmente va asociado a ansiedad y otros aspectos negativos. Bueno, pues muchísimas gracias, muy obrigado por vuestra atención. Dejo de compartir y ahora pues tenemos un tiempo para posibles preguntas. Voy a mirar a ver. Bueno, en el chat no tenemos ningún comentario de momento. Invito a cualquier persona que esté escuchando que nos traslade posibles preguntas para una de las compañeras aquí presentes. Y si no, abro también el espacio de discusión a mis propias compañeras si quieren hacer algún comentario, quieren hacer alguna pregunta a otra compañera del panel. Si no, voy a lanzar yo alguna pregunta. Sí. Bueno, sí, adelante. No, porque yo simplemente quería, agradecerles la dedicación que han puesto realmente en la organización del panel. Muy, muy interesantes todos los trabajos, ¿verdad? Todos nos dejan pensando en alguna dimensión del problema que proponía la mesa. Así que pero te doy lugar a vos para que hagas la pregunta. No, bueno, muchísimas gracias, Inés. Repito que he aprendido muchísimo escuchando estas perspectivas. Es realmente enriquecedor ver cómo un mismo tema se puede abarcar desde prismas distintos y todos al final ayudan y complementan. Bueno, yo de forma muy egoísta y por mi curiosidad en el contexto educativo, quería insistir a mis compañeras, teniendo en cuenta sus investigaciones y los resultados, ¿qué debería cambiar en la formación de nuestros estudiantes, incluso en la formación inicial, ¿no?, de nuestros niños y niñas que comienzan a aproximarse al instrumento, al lenguaje musical? ¿Qué debería cambiar en la educación a raíz de los resultados que han obtenido en sus investigaciones? Pues Arantxa, creo que he visto tu mano. Sí. Luis, quería comentar, cuando has hecho la presentación, me he acordado de cuando yo iba a cuarto de solfeo, que hacíamos dictados rítmicos a 2 voces. Y para mí eso era el horror,
O sea, me bloqueaba. Y además, para colmo, la profesora me sacaba la pizarra. O sea, que aquello ya era... Y había ido siempre con unas notas increíbles en música en el conservatorio y llegó cuarto y aprobé con un 5 pelao, que la profesora era vecina mía, o sea que luego me la encontré un montón de veces, ha ido a escucharme a conciertos y todo, y me decía, ¿tú te acuerdas? Y digo, sí, pero aquello fue un machaque. Quiero decir que a veces insistimos demasiado a lo mejor en los dictados. Bueno, Pienso, muchísimas gracias. Precisamente, además, esto es algo que me he dejado en el tintero. Muchas gracias, Arantxa, por compartir esto, porque se nos quedan grabadas en la memoria y al final somos a veces supervivientes de momentos muy poco gratificantes en nuestro proceso. Y a pesar de todo, nos hemos dedicado a la música y tenemos una pasión desbordante por la música a pesar de esos episodios, ¿no? Quiero dar la palabra a la profesora Valeria, pero antes quiero insistir que efectivamente hemos puesto el foco en el dictado musical como una tarea muy frecuente, muy típica, que efectivamente trabajamos muchos aspectos, desde la memoria, el oído, nuestros propios conocimientos musicales a la hora de deducir, pero desde luego no se debe hacer la equivalencia trabajo auditivo y dictado. Yo creo que es un mero ejercicio de transcripción, pero la audición tiene que estar presente de muchísimas otras maneras en la clase de lenguaje musical. Tareas de audición, de reconocimiento de elementos aislados, de escuchar un fragmento y entre todos comentar tonalidad, timbre, texturas, forma, hasta periodos estilísticos, emoción también que nos ha causado, ¿no? Y que esté presente esa audición en cualquier actividad que hagamos, incluso a través del movimiento. Yo últimamente soy cada vez más defensor de que escuchamos con todo el cuerpo y reaccionamos ante lo que escuchamos con todo el cuerpo, y eso tiene que estar presente en la asignatura. Así que gracias, Arantxa, por hacer hincapié en esa cuestión. que hay músicos magníficos y hacían los dictados de desastre. Que con lo cual, probablemente el fallo estaba en cómo enfocar esa actividad, ¿no? Sí, sí. Professora Valéria, tenías tu mano levantada. Bem, né? O ditado realmente é um trauma, né? Para muitos de nós. Não dá para dizer que não. E é interessante notar como a força e a importância, a relevância que atribuímos à aprendizagem escrita passa para as nossas instituições de ensino musical. Então, do ponto de vista da formação instrumental, nós valorizamos muito mais o olho do que a audição. Começamos de início a ensinar a tocar o instrumento mediado pela leitura, pela escrita, e não com aquilo que é mais importante, que é a audição. Esse rompimento do que o nosso cérebro deve aprender a fazer para que tenha sucesso, para que se sinta bem realizando a tarefa, acontece pela supremacia de uma tecnologia cultural importantíssima, mas que não é, no desenvolvimento musical, o elemento central. O elemento central precisa ser a audição e precisa ser o pensamento, o desenvolvimento do pensamento musical, que é diferente. É diferente você ensinar como processar um pensamento musical e de como você realiza tarefas objetivas do universo das aprendizagens musicais. Então,
me parece que nossa grande falha está nessa inversão de valores, né, que são compreensíveis, mas essa inversão, para mim, prejudica todo o processo de desenvolvimento da inteligência musical. Muchísimas gracias, profesora Valeria. Además, bueno, y sobre esto también la profesora Inés Burcet pues puede hablar muchísimo sobre ello, que la propia notación musical a veces se convierte en un obstáculo. Es decir, por poner un ejemplo, retrasamos el tresillo en lenguaje musical, en los contenidos, por el hecho de que notacionalmente implica una mayor complejidad. Pero cualquier estudiante puede estar asimilando de forma auditiva ese fenómeno musical, ¿no? Yo creo que evidentemente estoy completamente de acuerdo que tenemos que invertir esos papeles y darnos cuenta, como decía mi querida maestra Encarnación López de Arenosa, la música suena, no lo olvidemos. Ahí Luis Felipe tiene la mano levantada. Sí, adelante. No se escucha. No, tenés el micrófono abierto, pero no funciona el auricular. Yo mientras soluciona el problema, Luis, les comento que justamente en la conferencia que viene a continuación, yo voy a dar una conferencia sobre el problema de la notación musical, enfocándolo desde un lugar donde hemos encontrado en nuestra facultad, en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, una perspectiva diferente para abordar el problema del dictado, y bueno, tenemos estos mismos problemas que ustedes dicen, y hemos encontrado tal vez un modelo teórico para pensarlo desde otro lado. Y entonces ya no hablamos más de dictado ni de transcripción, y pensamos las actividades de lectura y de escritura como de producción de interpretación, interpretación de lectura, interpretación de escritura, ¿no? Con un rol poco más participativo del que escribe o del que lee. Bueno, los invito a la conferencia, si no me extiendo. No sé si Luis pudiste solucionar el problema, porque el micrófono está abierto. Hola. Ahí sí, ahora mejor. Sí. Hola, buenos días y buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo que escuché. No entré al principio, pero creo que lo que escuché está muy interesante, y me identifiqué mucho con el tema, ya que como estudiante, cuando fui estudiante, la asignatura que más trabajo me costó fue la del lenguaje musical, que es donde pues se hacen los dictados, y en particular lo que más me daba susto cuando mi profesor o profesora me preguntaba, después de los dictados nos hacía leer, nos hacía solfear el dictado, y para mí siempre la lectura a primera vista fue fatal. Incluso ahora como músico todavía me sigue yendo fatal cuando me pasan una partitura y en 30 minutos tengo que estar tocando esa partitura. Entonces, al haberlos escuchado a todos, que todos son, pues, llevan tanto tiempo en la enseñanza musical, ¿qué podrían recomendar o cómo sería la forma, la metodología para abordar una partitura que uno nunca ha visto? Bueno, entre comillas nunca ha visto, pero sí la ha escuchado, porque suele pasar que uno ha escuchado esa música, pero cuando se enfrenta a un papel se bloquea. A mí me pasa eso. Cuando me enfrento a un papel siempre me bloqueo, y después cuando lo veo con calma, cuando ya ha pasado la prueba o qué sé yo, no era nada del otro mundo. Como que era algo sencillo, pero mi mente se bloquea cuando ve la notación. No sé cómo me gradué, la verdad no sé cómo me gradué.
Entonces, agradecería mucho escuchar algo de cualquiera de ustedes que bueno, son tremendos docentes y bueno, han investigado todo este proceso de la notación, de cómo también llevarlo de la mejor manera al estudiante y yo sé que, bueno, eso es algo que tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Luis Felipe, por lo que comentas. Es una pregunta clave. La verdad es que a mí me apasiona este reto que planteas y seguramente cada una de mis compañeras podría aportar una perspectiva. Lamentablemente estamos ya fuera de tiempo, con lo cual yo personalmente, si te interesa el tema, tienes mi correo electrónico y te puedo pasar algunos de las investigaciones que he realizado. A lo mejor podemos compartir algunos de nuestros artículos. Y yo creo que te invitaría, yo me voy a quedar a la propia conferencia de la profesora Inés, que va a incidir en todo este tema de la notación, que seguramente te va a dar ideas también en cuanto a cómo ir navegando por esta problemática tan apasionante, porque yo creo que es algo que todos, en cierta medida, hemos vivido en nuestra propia formación. Rapidamente, posso rapidamente? Luiz, leia cada vez porções maiores. Não fique na nota por nota, tempo por tempo, compasso por compasso. Isso prejudica a sua leitura. Procure cada vez capturar, né, pedaços, porções maiores daqueles sinais. Isso só para começar. E, da mesma maneira, me coloco à sua disposição para conversarmos sobre isso, porque é o meu campo de trabalho. Boa sorte. E não se preocupe, seu cérebro, você é perfeitamente capaz. Bueno, cerramos entonces el espacio, ¿les parece? Del panel, así podemos tener la pausa un ratito antes de la tarde, que también tenemos unas varias horas por la tarde. Así que bueno, les agradezco a todos. La verdad fue muy lindo el panel, sé que lo organizaron, se nota que lo organizaron con mucho tiempo y dedicación. Así que bueno, muchas gracias a todos los que presentaron y a los que participaron también como asistentes. Nos vemos por la tarde entonces, ¿les parece bien? Bueno, adiós. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, obrigada. Obrigada, até mais. Obrigada, gracias. Gracias. Cuidado.